Seja muito bem-vindo a esse nosso momento e espaço, onde procuramos aprender as coisas do jeito que Deus explica, do jeito que está na Bíblia. E para a nossa reflexão hoje, quero ler para você o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. Diz assim: Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão na tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Saul foi o primeiro rei do povo de Deus. Quando ele estava para começar seu reinado, foi ungido com o Espírito Santo. E essa unção o capacitou a desempenhar o seu papel com excelência. As habilidades que ele não tinha, o Espírito Santo colocou nele naquele momento. Acontece que ao longo da vida, Saul passou assim a começar a fazer algumas coisas de acordo com o seu entendimento, com o seu julgamento, não tão de acordo com as orientações de Deus. E isso foi crescendo, até o ponto que nós lemos aqui, o Espírito de Deus já não estava nele. E um outro espírito tomou esse mesmo lugar, agora um espírito maligno. E como consequência, ele estava sendo atormentado. E aqui nós já encontramos algo para nós refletirmos e pensarmos. Não é porque uma pessoa um dia teve o Espírito de Deus, que para sempre ela continuará com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus pode ser dado, mas ele também pode ser retirado. Foi o que aconteceu com Saul. Para nós continuarmos com o Espírito de Deus em nossa vida, nós precisamos continuar em obediência a Ele. Saul nunca fez pacto com o diabo, mas começou com pequenas desobediências. Isso tomou proporções maiores, até o ponto em que não havia mais nada do Espírito Santo de Deus nele. Isso foi tão real que agora nós vimos os servos de Saul preocupados com a situação que ele se encontrava. Agora pense numa coisa. Será que Satanás queria ter esse tipo de domínio apenas com pessoas no passado? Ou se ele pudesse tirar os filhos de Deus da presença do Senhor hoje, ele o faria? Quero que você pense em outra coisa também. Por alguma vez, você já teve a impressão como se Satanás quisesse te derrubar? Como se ele estivesse te cercando? Eu gostaria de ler para você o que a Bíblia fala sobre a posição e o trabalho de Satanás nos dias de hoje. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Você vê aqui como Deus diz que Satanás está em nossos dias, como um leão ao redor procurando quem devorar. Então, se você já se sentiu alguma vez cercado por Satanás, é assim mesmo que acontece. É isso que a Bíblia está dizendo. E saiba que não é uma marcação com você. Isso ele faz com vários irmãos ao redor do mundo, é o que nos diz o versículo 9. Se Satanás pudesse, ele tiraria todos da presença de Deus. E os colocaria numa situação tão triste como a de Saul. Agora, no meio dessa informação pesada que Deus deixa, ele nos dá um lampejo de esperança. Porque ele diz assim: resisti-lhe firmes na fé. E eu louvo a Deus por isso. Quer dizer que, por mais que essa seja a vontade de Satanás, isso não é uma sentença que precisa se confirmar na minha e na sua vida. Senão Deus não diria para nós resistirmos. E o início do versículo 8 nos diz exatamente como nós podemos conseguir isso. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Agora, você já se perguntou alguma vez, como é que eu posso fazer isso? Pelo menos para mim já soou muitas vezes isso de vigiar, de resistir ao diabo, como um mistério muito grande. Acontece várias vezes conosco de que quando nós vamos nos dar conta que Satanás está ao redor, nós já estamos caídos e enlameados pelo pecado. Já aconteceu isso com você? Amigos, isso acontece algumas vezes porque nós subestimamos o trabalho de Satanás. A Bíblia está dizendo que é como um leão que ele está. E você já deve ter ouvido um pouco sobre como o leão lida com a sua presa. Ele estuda a presa, ele observa, dirige ela para um ambiente
onde vai ser melhor o seu ataque. Ele cansa a presa, ele ataca os mais fracos, os mais vulneráveis do rebanho. E não foi à toa que Deus usou essa comparação com o diabo. O diabo também estuda você, sabia? Porque ele sabe que nem toda tentação você vai cair, nem toda tentação eu vou cair. Então, ele não está brincando de ser diabo. Ele estuda você para ver qual que vai ser a tentação mais favorável para você cair. E se você está buscando a presença do Senhor e torna o trabalho dele difícil, ele vai olhar então para sua família. Que pecados os teus pais, teus antepassados caíram, porque é provável, muito mais fácil que você caia nesses pecados também. Então, depois de vigiar você, de estudar você, aí ele lhe apresenta a tentação. É desse jeito que ele faz. E a Bíblia fala que nós temos que realizar esse tipo de tarefa também, de conhecermos os nossos pontos fracos, para ali então poder vigiar. E eu queria apresentar para você agora algo que encontrei no livro A Oração de Jabes, é um livro que recomendo a leitura, se você puder, que pode te ajudar nisso de mapear as suas fraquezas, a fim de que você possa vigiar. Vou dizer algumas coisas aqui para que você possa pensar. Isso é algo para você responder com a ajuda de Deus, você e Deus. Pense, em que dia da semana eu mais peco? Se você precisar dar uma pausa nesse vídeo, mas pense, por favor, em que dia da semana eu mais peco? Depois disso, em que momento do dia eu mais peco? Peça para Deus te dar clareza dessas coisas se parecer um pouco difícil de você conseguir identificar. Onde eu estou quando mais peco? É importante também nós sermos bastante honestos conosco para conseguirmos alcançar esse entendimento. Está você e Deus. Deus já conhece as suas fraquezas. Satanás também conhece. Então seja bastante honesto para que você consiga identificá-las também. Quem está comigo quando mais peco? Será que eu tenho sido influenciado por alguém para cair sempre nas mesmas armadilhas de Satanás? E que pecados cometo nestas circunstâncias? Pensou nessas coisas? Se você quiser pegar um papel, uma caneta também, para que você possa ir pontuando. Tem mais uma outra coisa importante para você pensar. Que emoções negativas específicas eu sinto exatamente antes de pecar? Geralmente, quando Satanás vem nos propor suas ofertas de tentação, nós estamos com alguma coisa desencontrada, alguma coisa mal resolvida, alguma dificuldade interior. Pode ser física ou emocional. Muitas vezes é de origem emocional. Pode ser, por exemplo, cansaço, pode ser ansiedade, pode ser tédio, pode ser raiva, sentimento de rejeição, de frustração, várias coisas. Mas a questão é que dificilmente a pessoa, antes de pecar, está se sentindo com conforto e paz. E é por isso que muitas vezes Satanás é eficaz em nos propor suas opções de tentação nesse momento. Porque junto com a tentação, ele tenta nos vender a ideia que se nós fizermos aquilo que ele está propondo, e lembre-se que ele vem disfarçado, ele não vem com a cara limpa, como o diabo, com chifre, rabo e tridente, que se nós fizermos aquilo que ele está propondo, nós vamos ter um alívio daquele sentimento ou vai ser totalmente substituído por um sentimento bom no nosso coração. E Deus colocou dentro de nós a vontade de não sofrermos. Então, nós procuramos naturalmente fugir do sofrimento, das dificuldades. Agora, a questão é que Satanás nos oferece as fontes erradas de solução, de conforto, de aceitação, de amor, de paz. Esse é o problema. Geralmente ele fala assim, não, mas isso é tão pequeno, é tão simples, vai dar, é certo o resultado, ninguém vai perceber. E como estamos com aquela situação mal resolvida dentro de nós, muitas vezes aceitamos essa proposta do inimigo. Por isso é importante você mapear que sentimentos negativos, que emoções, sensações negativas geralmente você tem antes de cair em tentação. Conseguiu então identificar que sensações são essas, que sentimentos são esses? Se você conseguiu, então agora é a hora de você cair diante de Deus e pedir e construir com Deus uma estratégia
para que da próxima vez que você vê esse panorama que acabamos de identificar se formando ao seu redor, essas mesmas sensações, esses mesmos momentos do dia, dias da semana, ou quem sabe essas mesmas circunstâncias e companhias se aproximando de você, você poder então resistir ao diabo, como Deus disse que é possível em 1 Pedro 5:9. Que coisas você pode fazer para fugir dessa situação? Que coisas você pode fazer para evitar essa situação? Que coisas você pode fazer para compensar de maneira saudável essas sensações negativas? A fim de que, em nome de Jesus, não ser mais presa de Satanás nessas áreas da vida. Eu volto a dizer, se você não conseguiu ter clareza de todas essas coisas, de todos esses pontos e aspectos, caia diante de Deus e peça para Ele: Senhor, eu preciso desse entendimento porque eu não quero mais ser presa de Satanás. Estou cansado de desonrar Teu nome, meu Deus. Estou cansado de cair sempre nos mesmos aspectos. Me ajuda, Senhor. Ouça isso. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 12, olha o que Deus nos diz. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Deus nos dá certeza aqui de que, apesar das nossas fraquezas, isso não é sentença de que nós precisamos ser escravizados por Satanás. Deus nos fala aqui que todos os nossos membros devem ser oferecidos, ou seja, podem ser oferecidos, tem como serem oferecidos como instrumentos a Deus. E eu quero perguntar para você se você quer que todo o seu corpo seja um instrumento a Deus. Que Deus tenha autoridade, poder e liberdade para usar você inteiro. Eu quero isso. E se Deus nos deixa essa mensagem em sua palavra, é porque isso é plenamente possível. Receba essa promessa em sua vida. Peça a Deus que faça disso uma realidade em você. Gostaria de ler com você ainda o último texto, que está em Marcos capítulo 14, versículo 38. Aqui estão palavras ditas por Jesus aos seus discípulos. Ele disse assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui Jesus nos fala outro aspecto importantíssimo para vencermos as tentações. Precisamos, além da vigilância, orar também. Porque ainda que tenhamos um excelente autoconhecimento, que nós sejamos capazes de mapear todas as estratégias de Satanás, nós não somos capazes de vencê-lo sozinhos. E precisamos da ajuda de Deus. A boa notícia é que Deus está disposto a nos ajudar. Ele também quer que nós não sejamos presas de Satanás. Por isso mandou Jesus ao mundo. Por isso Jesus continua trabalhando por nós no céu, para que nós sejamos vitoriosos. E se o poder divino encontrar espaço em vidas aqui na terra, se o poder divino ver o esforço humano, essas duas forças se juntarem, então haverá vitória. E que em nome de Jesus essa vitória seja na tua vida, na minha vida também. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, porque nos dá conhecimento, entendimento e inteligência para resistirmos ao mal, Senhor. Por favor, nos ajuda, Pai, a mapearmos essas estratégias de Satanás a fim de vigiarmos com mais eficácia. Não queremos mais continuar desonrando o Teu nome, Pai. Não queremos ter parte nenhuma com o mal. Queremos ser 100% Teus, Pai, nos ajuda. E além de nos ajudar a mapear, Pai, eu peço também que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Nós precisamos do Teu apoio, Pai, completando os nossos esforços, porque não somos suficientemente fortes para vencer Satanás, mas o Senhor é. E, Pai, nós queremos. E eu sei que também é a Tua vontade. Por isso eu tenho certeza que essa oração será respondida com sim. E por isso eu termino ela em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, amigo, amiga, e até o nosso próximo encontro.